sejam bem-vindos a mais uma disciplina da vida mental. Hoje nós vamos falar sobre tabagismo, como lidar. Meu nome é Ana Carolina, sou psicóloga, sou especialista em dependência química e esse curso foi elaborado por mim, pela psicóloga Aline Baptistão e também pelo Dr. Elde Lobo. Para começar, falar um pouquinho do contexto do tabagismo no Brasil e no mundo. O que muitas vezes as pessoas pensam é que pelo tabaco ser uma substância legal, permitida por lei o seu consumo, as pessoas pensam que ela é menos grave ou traz menos prejuízos para a pessoa e para a sociedade do que drogas ilícitas como a cocaína, como o crack, como a maconha. Mas o que as estatísticas mostram, e muitos outros estudos mostram, é que, na verdade, o tabagismo ele traz consequências gravíssimas, tanto para o indivíduo como para a nossa sociedade, para a nossa saúde pública, com gastos gigantescos, tanto com os atendimentos médicos, como com os cuidados com as doenças decorrentes desse tabagismo. No Brasil, pelo menos eu conheço, não sei vocês, mas todos conhecem alguém que fuma ou que está tentando parar de fumar. E mais ainda, muitas vezes conhecemos pessoas que tentaram já diversas vezes parar de fumar e nunca conseguiram. Isso tem muito a ver com o tabagismo ser uma doença grave e sua recuperação nem sempre é tão simples, né? Vamos olhar um pouquinho mais algumas estatísticas. Aqui no Brasil, 200 mil pessoas morrem por ano em decorrência do tabagismo. As estatísticas mostram que 44% da nossa população já fizeram uso do tabaco na vida. A Organização Mundial da Saúde mostra que 1/3 da população adulta mundial faz o consumo do tabaco. Também a Organização Mundial da Saúde revela que o tabaco ele causa mais de 100 mil mortes por dia no mundo, né? E no ano são 6 milhões de mortes. O tabagismo também é a principal causa de morte evitável no mundo, ou seja, olha a importância da gente discutir esse tema, discutir esse assunto. Se a gente pode evitar uma morte, se a gente pode evitar uma doença, nós temos a obrigação de pensar então em formas de fato evitá-las, né? Então, é a principal causa de morte evitável do mundo. Tem um estudo que se chama Global Burden of Disease. Ele é realizado frequentemente. Em 2010, esse estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde revelou que, em primeiro lugar, o maior fator de risco à saúde é a hipertensão e, em segundo lugar, o tabagismo. E vale lembrar que o tabagismo ele causa a hipertensão. Então veja como o tabagismo traz impacto para o mundo. A OMS em 2009 verificou que o tabaco sozinho causa 71% das mortes por câncer de pulmão no mundo. O tabaco é responsável por 18% das mortes em países de alta renda. Então, às vezes a gente pensa que só porque o Brasil é um país que ainda não é um país de alta renda é que tem problemas decorrentes do tabaco. Mas não, mesmo países com alta renda, esse problema está presente e causando diversas mortes. Bom, o que está no imaginário popular é muitas vezes que quem fuma não tem vergonha na cara, ou então que quem fuma não tem força de vontade para parar de fumar, e que bastaria aí ter força de vontade que a pessoa conseguiria largar o cigarro. Porém, o que nós da saúde e também os estudos compreendemos é que não basta apenas as forças de vontade. Lógico que a força de vontade, ela ajuda, ela vai ser um fator muito importante para a pessoa conseguir parar de fumar, mas só essa força de vontade não é suficiente. Então, os estudos, os profissionais da saúde, todos nós viemos pensando em maneiras de ajudar a pessoa que quer largar o cigarro a largar o cigarro, ou então em formas de aquelas pessoas que não querem parar de fumar vir a conseguir chegar na conclusão de que precisa parar de fumar. Isso é um grande desafio, ainda o mundo da ciência está engatinhando para conseguir isso, mas vocês vão ver aqui durante a aula que já tivemos alguns progressos. Bom, antes de falar do tratamento e de formas de prevenção em si, vamos falar um pouquinho da história do tabaco. O tabaco, ele vem, na verdade, a nicotina, né, ela vem de uma planta que, na verdade, se chama Nicotina tabacum, né, é conhecida como a folha do tabaco. Essa folha ela é utilizada há muitas e muitas gerações.
a população indígena e povos tribais aqui da América usam historicamente essa folha, né, tanto para um consumo recreacional, mas também principalmente em rituais religiosos, em contextos espirituais. Nesses contextos, há muitos e muitos anos atrás, era usada tanto na forma fumada, como é usado hoje em dia, não em forma de cigarro, né, mas de forma fumada, e na forma mascada. Foi lá na colonização, quando Cristóvão Colombo veio aqui para a América, é que começou a globalização do tabaco para o restante do mundo, né? Então, com a vinda dos europeus aqui para a América, é que o tabagismo começou a se alastrar pelo mundo, né? Não apenas com Cristóvão Colombo, mas com todos os colonizadores, né? Que levavam a substância para a Europa, e esse uso começou a ser difundido. Em 50 anos, o tabaco estava estabelecido também na Europa. Um senhor chamado Jean Nicot, ele começou a observar que ao fazer o consumo do tabaco, ele tinha algumas melhoras em sua saúde. Por exemplo, numa úlcera que ele tinha na perna, ele verificou uma melhora. E aí ele falou isso para a rainha. Ele era um francês, que ele era embaixador em Portugal. E ele começou a observar essas propriedades do tabaco e passou então a estudar essas propriedades medicinais do tabaco, né? E foi em homenagem homenagem a ele que o termo nicotina passou a ser utilizado, pelo seu sobrenome, que era Nicot. Bom, no início, né, o cigarro era usado em cachimbos, charutos, e foi só apenas em 1770 que os cigarros surgiram. E lá em 1860 é que começou a ser mais popular o uso do cigarro na alta sociedade de Paris. E quando essa população passou a usar o tabaco no formato de cigarros, o comércio desses cigarros passou a ser cada vez mais intenso, e aí o cigarro se tornou um produto e passou a ser muito rentável, tanto para a indústria como para os governos, e virou de fato um comércio. Aqui no Brasil, né, vamos voltar um pouquinho na questão das estatísticas. Aqui no Brasil foi realizado um estudo pelo Ministério da Saúde, pelo INCA. O INCA é o Instituto Nacional do Câncer, que mostrou que cerca de 18% da população brasileira faz uso regular do cigarro. 10% da nossa população seria tabagista de fato. A maioria dos tabagistas aqui no Brasil são homens, porém as mulheres também está havendo um aumento do consumo do tabaco em mulheres. Em geral, as pessoas tabagistas são maiores de 18 anos, mas nós sabemos como é grande a incidência do tabagismo em menores de idade, nós vamos falar um pouco mais pra frente. Cerca de 5% relatam fumar, não dos adolescentes, da população em geral, relata fumar mais de 20 cigarros por dia. Também aqui no Brasil, em 2003, foi quando a gente começou a assumir algumas responsabilidades diante do tabagismo, né? Diante de toda essa estatística grave que a gente tem do tabaco no Brasil, a gente começou a tomar algumas medidas. E foi então que, em 2003, que o Brasil passou a adotar a Convenção Quadro para Controle do Tabaco, que é um tratado de ordem internacional que visa por regularizar ou proibir propaganda, marketing, publicidade em cima do tabaco, visa melhorar e aumentar tratamento para tabagistas, visa regulamentar aí a questão do comércio do tabaco, visa pensar como reduzir a questão da venda do tabaco pelo preço, pela taxação, pelos impostos, né? E pensa em outras medidas protetivas em relação às consequências do tabagismo. Então, foi muito importante o Brasil ter adotado essa convenção. Porém, apenas em 2011 que foi instituída a Lei 12.546, que proibiu que as pessoas fumassem em ambientes fechados, tanto em ambientes públicos como privados, isso em todo o país, né? Essa medida não visou apenas os fumantes passivos, a gente vai falar um pouquinho mais do que é fumante passivo, mas visou também uma redução de danos aos próprios tabagistas. Aqui no Brasil, então,
a lei que estabelece que não se pode fumar em ambientes fechados, a proibição da propaganda do tabaco, que foi uma grande conquista alguns anos atrás, a maior fiscalização do comércio do cigarro, a questão do aumento da informação sobre o tabagismo, tanto na televisão, como na internet, como em outras formas de mídia, e também o investimento que está sendo feito para o tratamento do tabagismo. Isso tudo, sim, teve um impacto positivo para a nossa sociedade, né? Teve uma baixa no consumo do tabaco, porém, isso ainda não é suficiente, as estatísticas ainda são muito alarmantes, a gente ainda tem um gasto público devido às consequências do tabaco enorme. Teve uma outra pesquisa realizada aqui no Brasil, a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio, que aconteceu em 2008, e essa pesquisa verificou que tiveram alguns fatores associados à interrupção do tabagismo aqui no Brasil. Um dos fatores, então, que aumenta a probabilidade de uma pessoa parar de fumar é a idade. Então, pessoas acima de 45 anos têm maior probabilidade de parar de fumar. Ou poder aquisitivo, pessoas que têm maior poder aquisitivo, elas também tendem mais a parar de fumar. Ou então pessoas que consultaram um médico nos últimos 12 meses, ou possuíram um plano de saúde, ou a prática regular de exercícios físicos, ou a compreensão dos danos que o tabaco causam à saúde, e também possuir formas de ter acesso a essa informação, por exemplo, a internet. Tudo isso contribuiu para que mais pessoas parassem de fumar. E mesmo com essas questões do poder aquisitivo, do plano de saúde, também temos aqui no Brasil o tratamento para o tabagismo via SUS, que nós vamos falar também mais para frente. Então, vamos falar agora da substância nicotina. O que é a nicotina? A nicotina, então, é a principal substância encontrada nas folhas do tabaco e é a substância responsável por o cigarro causar dependência. Então, é a nicotina que é a substância que as pessoas se tornam dependentes, tá? É a principal substância. A substância nicotina, ela é capaz de alterar o sistema nervoso central e é por isso que ela pode causar dependência, e ela tem diversas formas de atuar dentro desse sistema nervoso central. Ela pode tanto funcionar como uma droga depressora, com aquela sensação de relaxamento do cigarro, como uma droga estimulante, que é a forma que a gente classifica essa substância como uma substância estimulante do sistema nervoso central, por causa dessa aceleração, dessa sensação de alerta, da pessoa conseguir se focalizar melhor, ficar mais atenta. Então tudo isso, essa sensação de ficar ligado do cigarro, tem muito a ver com a ação da nicotina no cérebro. E também pode ser considerada, até certo ponto, uma droga perturbadora do sistema nervoso central, como, por exemplo, pela tontura, pela perda do apetite, enfim. Mas ela é classificada como uma droga estimulante. A nicotina tem diversos efeitos, né? Mesmo que sutis, né? As pessoas falam assim, mas ela é droga, mas os efeitos da cocaína são tão mais fortes. Mas, na verdade, mesmo que sutis, a nicotina causa efeitos, né? E são esses efeitos que muitas vezes são procurados, são os efeitos buscados aí nessa substância, né? Então, um dos efeitos é o aumento sutil do estado de alerta, a melhora da atenção, a melhora da concentração e da memória, é um inibidor de apetite e acelera de uma forma geral o metabolismo. É claro que isso tudo nem sempre é tão perceptível para as pessoas que não fumam normalmente, ou então para as pessoas que são tabagistas, né? Mas esses são os efeitos da nicotina. A nicotina, um cigarro, né? Um cigarro tem por volta de 7 a 9 miligramas de nicotina, né? Ao tragar um cigarro, a pessoa vai absorver por volta de 1 miligrama de nicotina, vai absorver pelo corpo, né? E a boca e os pulmões são os primeiros a receber essa substância. E em 10 segundos essa substância chega ao cérebro. O tempo que a nicotina fica no organismo, né, que permanece agindo no organismo, que a gente chama isso de meia-vida, a meia-vida da nicotina são de 2 horas. O organismo ele vai metabolizar a nicotina e o órgão responsável por essa metabolização é o fígado. Então, após a metabolização no fígado, a nicotina é eliminada através de urina, de fezes, e nas gestantes ela também é
é excretada também pelo leite materno, para as gestantes no cordão umbilical e para as mães que ainda estão amamentando no leite materno. Os mecanismos de ação da nicotina, né? Então, como que ela age no nosso cérebro? O nosso cérebro, decorrência de toda a nossa herança genética, ele possui receptores, né? Que estão como se fosse que eles combinam com a nicotina. Então, a nicotina, ao chegar no cérebro, ela vai atingir esses receptores e então alguns neurotransmissores serão disparados no nosso organismo, como a acetilcolina e a norepinefrina, né? Que esses neurotransmissores, eles causam, por exemplo, a vasoconstrição ou então o aumento da pressão arterial, a liberação da dopamina e da serotonina, que são aqueles neurotransmissores presentes no nosso sistema do prazer, no nosso sistema de recompensa. E esses neurotransmissores são muito responsáveis pela sensação de prazer, de relaxamento, de bem-estar. E como que no cérebro é desenvolvida a dependência da nicotina? Existe então esse sistema de recompensa cerebral, e esse sistema de recompensa, que muitos chamam da área de prazer do cérebro, ele tem a função de memorizar aquilo que nós consideramos prazeroso, né? Então ele vai entender que o consumo de nicotina é prazeroso e vai buscar memorizar esse ato de consumir o cigarro, né? E não vai memorizar apenas isso, vai memorizar também o ambiente que eu estou, as pessoas que eu estou, e isso tudo vai ficar registrado no cérebro como algo prazeroso. Também no cérebro acontece a neuroadaptação. O que é a neuroadaptação? São mudanças provocadas no cérebro que tanto desenvolvem a tolerância como a síndrome de abstinência. O que seria isso? O nosso organismo ele tá adaptado sem a nicotina presente. Com o aumento do consumo de nicotina, o nosso cérebro vai se adaptando a essa nicotina presente no nosso organismo e vai sendo necessário cada vez mais nicotina para a gente ter os mesmos efeitos de antes, né? Isso é chamado de tolerância. Então, eu necessito mais a substância para ter o mesmo efeito que eu tinha antes com menos substância. E então, o nosso organismo tem essa adaptação, passa a funcionar com a presença da nicotina, e quando eu passo a diminuir a quantidade de nicotina no meu organismo ou eu interrompo o uso de nicotina, o meu organismo vai apresentar alguns sinais e sintomas que é a chamada síndrome de abstinência, né? E esses sintomas passam até que meu organismo volte a funcionar sem a presença da nicotina. E o que tem dentro do cigarro? Dentro do cigarro existem diversas substâncias, é muito divulgado, até na embalagem dos cigarros possui a quantidade de substâncias que estão presentes. Muitas vezes não tem exatamente quantas tem, porque as substâncias que estão presentes ali naquele cigarro vai desde o plantio até a fabricação do cigarro, então são muitas substâncias ali presentes, né? Então a média de substâncias por cigarro é de 4,7 mil substâncias. Como a gente também bem sabe, muitas delas são cancerígenas. Desde o plantio do tabaco, algumas substâncias já vão ficando presentes. Então, por exemplo, por causa da infestação de insetos, por causa de roedores, de fungos, por causa da atividade da chuva, enfim, por causa de bactérias, tudo isso faz com que o agricultor que tá cuidando da plantação de tabaco necessite usar agrotóxicos, né? E esses agrotóxicos são ricos em arsênico, níquel, chumbo, e tudo isso é prejudicial à saúde, é cancerígeno, né? E aquilo tudo fica na substância que vem dentro do cigarro, né? Então, outras substâncias que estão presentes no cigarro, por exemplo, é o monóxido de carbono, que com a queima do tabaco, né, ele vai causar um problema na oxigenação do organismo, e isso reduz, por exemplo, uma piora no desempenho de atividades físicas, na absorção de nutrientes e até mesmo na capacidade de cicatrização. Outra substância é o alcatrão. O alcatrão também resulta da queima do tabaco e tem mais ou menos 40 compostos cancerígenos. Tem também a amônia, o butano, a acetona, o tolueno
e a terebentina, que são alguns gases tóxicos liberados quando ocorre a queima do cigarro e são responsáveis, por exemplo, pelo envelhecimento precoce e doenças como câncer. Tem também o arsênico, o níquel, o acetato de chumbo e o cádmio, que são metais tóxicos também inalados com a fumaça do cigarro. Então, como vocês podem bem aqui observar, não é apenas quem está fumando o cigarro pelo filtro que está sendo prejudicado pela fumaça do cigarro. Quem aspira essa fumaça, estando próximo ali do tabagista, também é prejudicado por essas substâncias. Bom, o que a gente vem observando de acordo com os anos é que novas formas de consumir o tabaco estão sendo inventadas. Então, o que era muito presente antes eram os charutos, os cachimbos, os cigarros de palha, o cigarro normal. E agora existem outras formas, por exemplo, cigarros com aroma, com sabor artificial, né? Aqui no Brasil nós temos a proibição da produção desses cigarros com sabor artificial, porém o assunto ainda está em discussão judicial, as empresas ainda estão podendo produzir esse tipo de cigarro. E o que os especialistas entendem é que esse cigarro ele é prejudicial por diversos motivos. Não pelas substâncias que vêm junto por causa para produzir o sabor em si, mas porque isso tudo funciona como um marketing para a venda dos cigarros, e esse marketing muitas vezes ele atinge os jovens, as mulheres e aumenta o consumo nessa população. E também porque muitas vezes esse sabor artificial, esse sabor que é gostoso, artificial, ele vem para mascarar o sabor e efeitos, na verdade, que são considerados negativos do cigarro. Então aquele gosto ruim, o cheiro ruim, a sensação ruim que o cigarro deixa na boca, isso é mascarado por esse sabor aí artificial, que hoje no Brasil tem sabor de chocolate, de menta, enfim, outros sabores também, e por isso se entende que isso não deve mais ser produzido aqui no Brasil. Então, ao invés de estimular que as pessoas parem de fumar, esse mecanismo está estimulando que as pessoas fumem mais. Então, por exemplo, talvez algum fator que faria uma pessoa deixar de fumar, ele não vai ter mais porque o cigarro aí tem esse sabor gostoso. Então no Brasil teve essa decisão de proibir a produção dos cigarros com sabor artificial. Outra forma são os cigarros eletrônicos. Eles foram criados tanto para aqueles tabagistas que querem ter como se fosse uma redução de danos do tabaco, porque não libera monóxido de carbono, mas também para aqueles que querem parar de fumar como uma estratégia de meio de campo, que até conseguir parar de fumar, pelo menos ele tá fumando um cigarro que faz um pouco menos de mal à saúde. Porém, isso é uma ilusão. O cigarro eletrônico ele também traz consequências para a saúde, ele também possui agentes cancerígenos e muitos países não estão considerando mais os cigarros eletrônicos para o tratamento do tabagismo, como uma das etapas do tratamento do tabagismo. Não. Então, é uma outra forma. Muitos tabagistas utilizam o cigarro eletrônico em ambientes fechados, por exemplo, em aviões, quando a viagem é muito longa. Então, assim, na verdade, não tem funcionado como um tratamento. Outra forma de consumo do tabaco é o narguilé, que hoje em dia está extremamente difundido aqui no Brasil. É uma prática, o uso do narguilé, ele é originado na Índia e depois ficou muito popularizado entre a população árabe e também turca, e agora o mundo inteiro faz o consumo do narguilé, né? Tem as mesmas substâncias encontradas no cigarro comum, por exemplo, a nicotina, o alcatrão, o monóxido de carbono. Inclusive, uma das campanhas do INCA esse ano, principalmente no Dia Nacional do Combate ao Fumo, que foi dia 29 de agosto de 2013, né? A campanha foi a seguinte: parece inofensivo, mas fumar narguilé é como fumar 100 cigarros. Ou seja, é uma ilusão achar de que porque é misturado com água, porque tem um sabor ou um cheiro gostoso, que é inofensivo. Na verdade, o uso do narguilé é prejudicial, e uma sessão de narguilé equivale a mais ou menos 100 cigarros. Então, vale ressaltar que o narguilé também pode causar, o narguilé com o tabaco pode causar dependência.
E uma das perguntas que sempre fazem pra gente no ambiente terapêutico é como saber se uma pessoa é dependente do tabaco ou não, né? Como que eu diferencio quem é e quem não é tabagista? Tem uma pergunta-chave que todo mundo pode se fazer ou fazer pro próximo, que é: você fuma? Em geral, quando a resposta é sim, muito provavelmente essa pessoa é tabagista. Então, na verdade, é muito fácil a gente tentar fazer o diagnóstico do tabagismo. Porém, só essa pergunta é muito pouco, né? Nós devemos aprofundar um pouquinho. Então, primeiro de tudo, vale ressaltar que às vezes a pessoa pode falar assim: ah, sim, eu fumo, mas eu fumo quando eu bebo. E essa pessoa bebe muito esporadicamente, então provavelmente ela não é uma tabagista, né? Ou então, ah, eu fumo uma vez por mês e tal, enfim, que eu fumo mais esporadicamente. Essa pessoa provavelmente não é tabagista. Assim como para as outras drogas, a diferenciação do uso, do abuso e da dependência para a nicotina também tem. Bom, também para fazer o diagnóstico do tabagismo, podemos seguir as orientações dos manuais diagnósticos, por exemplo, na CID-10. Para fazer o diagnóstico de tabagismo, nós podemos aplicar a questão dos critérios diagnósticos, né? Então, no último ano, se a pessoa apresentar 3 dos critérios que eu vou mencionar, ela provavelmente é uma dependente de nicotina. Então, por exemplo, um dos critérios é a fissura, né? Então, se a pessoa tem uma vontade intensa de fazer o consumo de tabaco, ela mal consegue se refrear nesse desejo, pensa constantemente no consumo de tabaco, pode ser um dos critérios. Outro critério é o uso maior do que o pretendido. Então, uma compulsão pelo consumo da nicotina. Então, eu pretendia fumar 1 cigarro por dia e agora eu não consigo, eu fumo mais, acabo fumando mais do que isso. Ou então, naquele dia eu não quero fumar, mas eu acabo fumando. Então, se tem cigarro perto de mim, eu não consigo deixar de fumar aquele cigarro, né? Então, isso é um uso maior do que o pretendido. Também envolve assim, tô tentando diminuir, não consigo e tal. A tolerância é um outro critério muito importante, que é aquilo que eu falei, que é a necessidade de mais cigarros para ter o mesmo efeito que se tinha antes com menos cigarros. A síndrome de abstinência, que são aqueles sinais e sintomas que aparecem quando a pessoa diminui ou interrompe o uso de nicotina. Alguns exemplos a irritabilidade, a ansiedade, a insônia, o ganho de peso. Outro critério é a troca dos prazeres, dos lazeres, dos passatempos, das responsabilidades pelo consumo do cigarro. Então, eu estou no meio de um trabalho, eu sei que eu preciso terminar, mas eu não aguento, eu fico saindo para fumar. Ou então, eu poderia ir num barzinho com meus amigos, mas eu sei que aquele barzinho não pode fumar, então eu vou sair com meus amigos que vão no barzinho que pode fumar. Então, eu acabo trocando alguns prazeres. Ou então, eu poderia ficar a manhã inteira com o meu filho passeando no shopping, mas eu não levo ele no shopping porque no shopping não pode fumar, então a gente acaba ficando em casa mesmo. Enfim, fazer essa mudança na rotina em decorrência do tabaco. E o último critério é a persistência nesse consumo apesar das consequências. Então a pessoa continua fumando mesmo já apresentando prejuízos em decorrência do tabaco. Então às vezes a pessoa já está com uma gastrite, ou então ela já está com uma tosse muito feia, ou então ela já tem até muitas vezes um câncer e ela persiste em fumar. Então são esses os critérios. Se uma pessoa apresenta 3 desses critérios no último ano, muito provavelmente ela é tabagista. Também tem outros indicadores que sempre estão presentes, por exemplo, pessoas que tentam diversas vezes parar de fumar e não conseguem, ou então uma pessoa que fuma um maço, é muito mais provável que ela seja tabagista do que uma pessoa que fuma um cigarro por mês, né? Uma pessoa que fuma um maço todos os dias, mais provável do que uma pessoa que fuma um cigarro ao mês. Ou então a frequência, né? Então, uma pessoa que fuma um cigarro todos os dias é mais provável de ser tabagista do que uma pessoa que fuma um cigarro por semana, por exemplo, né? E outra coisa muito importante quando a gente vai olhar para esse diagnóstico é a gente avaliar se essa pessoa não tem nenhum outro transtorno mental associado. Até porque, muitas vezes, as pessoas que têm transtornos mentais têm maior probabilidade de ser tabagista. Os especialistas, os profissionais da saúde, para avaliar a gravidade da dependência de cigarro, eles aplicam um questionário que se chama questionário de tolerância de Fagerstrom. Esse questionário tem algumas perguntas-chave e você consegue avaliar se essa dependência de nicotina é leve, moderada ou grave, né? Como vocês podem ver no slide, são as seguintes perguntas. Quanto tempo depois de acordar você fuma o seu primeiro cigarro?
após 60 minutos, de 31 a 60 minutos, de 6 minutos a 30 minutos e nos primeiros 5 minutos. Próxima pergunta. Você encontra dificuldades em evitar o fumar em lugares onde é proibido, como por exemplo igrejas, local de trabalho, cinema, shoppings, etc? Sim ou não? Qual é o cigarro mais difícil de largar ou de não fumar? Qualquer um ou o primeiro da manhã? Quantos cigarros você fuma por dia? 10 ou menos, de 11 a 20, de 21 a 30, de 31 ou mais? Você fuma mais frequentemente nas primeiras horas do dia do que durante o resto do dia? Sim ou não? Você fuma mesmo estando doente, ao ponto de ficar acamado a maior parte do tempo? Sim ou não? E aí a pontuação varia de 0 a 4, dependência leve, de 5 a 7, dependência moderada, de 8 a 10, dependência grave. Então vamos falar um pouquinho aqui da síndrome de abstinência da nicotina. Alguns sinais e sintomas, como eu falei para vocês, é a irritabilidade, a ansiedade, insônia, fome, inquietação, entre outros. Muitas vezes, o que o tabagista está buscando no fumar não são aqueles efeitos que eu citei anteriormente, como ficar ligado, atento e tal. Na verdade, muitas vezes o que o tabagista busca é um alívio dos sintomas da abstinência, ou evitar que esses sintomas da abstinência apareçam. Então, o tabagista está muito tempo sem fumar, ele começa a ficar mais irrequieto, mais ansioso, e aí quando ele fuma, ele relaxa. Muitas vezes ele acha que o efeito de relaxar é do cigarro, e na verdade, muitas vezes esse efeito de relaxar, na verdade, é o alívio do sintoma da abstinência que ele estava vivenciando. Isso é uma coisa muito importante de se refletir com o tabagista, né? Que muitas vezes esses sintomas, muitas vezes não, esses sintomas, eles vão desaparecer com a recuperação. Então, esses sintomas não são para sempre, a não ser que essa pessoa tenha uma comorbidade, né, uma doença associada, por exemplo, uma ansiedade patológica, né, já um quadro de transtorno de ansiedade. Mas se não, se é um sintoma da síndrome de abstinência, esse sintoma ele vai passar com a abstinência. Uma coisa que sempre vale muito, muito a pena a gente ressaltar é que não existe quantidade segura de cigarros. Fumar um cigarro por semana é seguro? Não tem como se afirmar que esse um cigarro por semana é seguro. Não existe quantidade segura. E por que uma pessoa se torna tabagista? Isso é sempre uma questão, né? E aí, como vocês podem ver no nosso curso do que é dependência química, ou dependência química, como lidar, qualquer dependência química, a causa dela é multifatorial. Não tem como a gente dizer, essa pessoa se tornou tabagista porque ela experimentou cigarro, então ela se tornou tabagista porque ela é ansiosa, ou ela se tornou tabagista porque o pai dela fumava. Não tem como. Sempre é uma combinação de fatores. Esses fatores, alguns fatores associados aumentam a probabilidade de uma pessoa se tornar tabagista. São fatores psicológicos, biológicos e sociais. Então, quais seriam os fatores psicológicos? Poderiam ser desde uma dificuldade de lidar com os problemas, dificuldade de lidar com as frustrações, crenças sobre o cigarro, sobre si mesmo, sobre como ele tem um desempenho dele nas relações sociais. Pode ser também alguma questão de ansiedade, de depressão, e às vezes achar que o cigarro é como se fosse uma automedicação. Os fatores mais biológicos vão desde uma questão de hereditariedade, a funcionamento do organismo, a questão da toxicidade da nicotina. E os fatores sociais seriam, por exemplo, a presença do cigarro em qualquer padaria, em qualquer bar, e a presença desses bares, dessas padarias próximos a escolas, em todas as esquinas, ou seja, o cigarro está em todas as esquinas, né? O preço barato do cigarro, se a gente for ver, aqui no Brasil o cigarro é muito mais barato do que fora do nosso país, né? Outras questões sociais como ser legal, ser bacana, usar o tabaco, por exemplo, no uso de narguilé, que está tão presente hoje socialmente, né? Questões de pessoas que a gente admira, atores famosos, se apresentarem fazendo uso do cigarro, enfim, todas as questões sociais permeiam para se tornar fatores de risco para uma pessoa desenvolver a dependência da nicotina. Vale dizer aqui que essa questão da hereditariedade e tal
não é fator determinante, assim como qualquer outro fator que eu disse aqui, nenhum é determinante, né? Então, não é porque tem alguém na família, um pai, um avô que foi tabagista, que essa pessoa vai se tornar tabagista. Não, é apenas um fator de risco, não é um fator determinante. Como tem escrito no material escrito de vocês, aqui nesse caso nem sempre filho de peixe, peixinho é. E as consequências do tabaco, né? Quais são as consequências do tabagismo? Também estão aí nas áreas físicas, psicológicas e sociais. Algumas das consequências físicas também vocês podem ver aí no slide. São doenças cardiovasculares, como ataques cardíacos, cânceres como os de pulmão, boca e laringe, doenças pulmonares como a enfisema e a bronquite, impotência sexual e infertilidade, envelhecimento precoce da pele, elevação do colesterol, gastrite e até úlcera. E também vale ressaltar das consequências físicas causadas ao feto, né? Então, gestantes que consomem o tabaco estão expondo o feto a consequências do tabagismo. As consequências psicológicas vão desde um envolvimento com o álcool e drogas, depressão e ansiedade. E as consequências sociais do tabagismo são perda de horas de trabalho, então aquela pessoa que deixa o trabalho diversas vezes durante o dia para fumar, câncer nos familiares, como a gente vai falar mais pra frente da questão do tabagista passivo, os filhos estarem expostos ao fator de risco para se tornarem fumantes, familiares com doenças respiratórias. Tem uma estatística do IBGE, né, que fala sobre os gastos das pessoas com a compra do cigarro, né? Essa estatística foi de 2008 e no ano, em média, os homens gastam R$ 1.071,24 e as mulheres R$ 753,60 com a compra de cigarros. Então, a consequência do gasto de dinheiro também está presente. Um mau cheiro de cigarro percebido pelas pessoas que estão próximas, gastos com a saúde, tanto gastos da própria pessoa, como também gastos públicos para tratamento das consequências do cigarro. Também temos as consequências com o meio ambiente, então desde queimadas produzidas por bitucas de cigarro, mas também questões de agricultores que têm sua saúde prejudicada por causa do uso de agrotóxicos e também sujeira decorrente das bitucas jogadas por aí. Enfim, o meio ambiente também é prejudicado pelo consumo do cigarro. Outra pergunta que sempre fazem, né? Afinal, o tabagismo tem cura? A resposta é que não. Na verdade, o tabagismo não tem cura, mas ele tem tratamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma pessoa, se ela voltar a fumar um cigarro, ela muito provavelmente vai voltar a fumar como antes. Ela não vai se limitar a fumar aquele cigarro e pronto, acabou. Ela provavelmente vai voltar a fumar e se tornar uma tabagista novamente. Então, a dependência da nicotina não tem cura. A pessoa, para ter uma vida plena, ela vai necessitar ficar sem o uso desse cigarro, né? Então, existe recuperação, existe vida plena sem o uso do cigarro, existe tratamento, mas não existe a cura. E como que é o tratamento do tabagismo? As evidências mostram que existem algumas abordagens que são mais eficazes. Dentro da psicoterapia, a abordagem que vem mostrando evidências positivas no tratamento do tabagismo é a terapia cognitivo-comportamental. Esse tipo de terapia vai rever crenças, pensamentos que a pessoa tem a respeito do tabagismo, a respeito dela mesma. Ela vai trabalhar como lidar com a fissura, vai planejar mudanças de comportamentos. E também a terapia cognitivo-comportamental pode lançar mão de outras abordagens, como, por exemplo, a entrevista motivacional, que visa, através dessa intervenção com o paciente, motivá-lo para que ele consiga desenvolver a compreensão de que ele precisa parar de fumar. É uma estratégia muito legal. A Vida Mental possui palestras sobre essa questão da entrevista motivacional. Também tem a técnica da prevenção da recaída, que é para aquelas pessoas que já conseguiram, de certa forma, diminuir ou interromper seu consumo, para que ela não volte a fumar nos mesmos padrões de antes. Tem tanto estratégias mais pontuais,
como, por exemplo, pensar quais são os fatores de risco, em como evitar esses fatores de risco, até mudanças mais globais de comportamento, para que ele consiga evitar essa recaída. O terapeuta que aplica a prevenção da recaída tem diversas técnicas para trabalhar com o seu paciente, que se mostram extremamente efetivas. Temos também o treinamento das habilidades sociais, por exemplo, a habilidade de dizer não, de ser assertivo, de conseguir resolver melhor os problemas, ou então de aumentar as atividades prazerosas que não têm a ver com o cigarro, manejo da raiva, da ansiedade, enfim, o treinamento de habilidades sociais vai dar a possibilidade do tabagista lidar melhor com as questões que são difíceis para ele no cotidiano, né? É uma intervenção chave aí no tratamento do tabagismo. Temos também técnicas mais da psicodinâmica, que tem a ver com a elaboração do luto, né? Porque ao parar de fumar, você está perdendo um hábito, você está deixando um hábito, um lado da tua vida para trás. Então, muitas vezes, técnicas psicoterápicas vêm para a elaboração desse luto. E também temos a psicoeducação. A psicoeducação é uma forma da gente ter uma troca com o paciente, fornecer informações, mas de uma forma que o paciente seja ativo nessa troca, nesse aprendizado, e que ele possa ser autônomo aí na sua recuperação a partir dessas informações. Então, é extremamente útil, nós podemos abordar diversas questões em sessões de psicoeducação, por exemplo, quais são os efeitos do tabaco, como que é a síndrome de abstinência do tabaco, quais são as doenças, os transtornos mentais associados ao tabagismo, quais são os métodos para se parar de fumar, enfim, tem diversas sessões que podem ser realizadas em psicoeducação. As metodologias para se parar de fumar, existem diversas, né? Uma delas é parar abruptamente. O que as evidências vêm mostrando é que parar abruptamente sempre deve ser uma primeira opção, sempre é considerada a mais efetiva, né? Em que a pessoa então escolheria uma data para parar de fumar e nesse dia ela pararia por completo de fumar, ela não fumaria a partir desse dia. Porém, para algumas pessoas esse método não é convidativo, a pessoa não se sente preparada para parar abruptamente, apesar de querer parar de fumar. Então existem outras formas, por exemplo, a parada gradual, que pode ser desde parar alguns cigarros por dia, então a pessoa a cada dia vai fumando menos cigarros, até que ela vai marcar uma data para que seja o dia que ela vai fumar o último cigarro e a partir de então ela não vai fumar mais, mas essa é uma parada mais gradual. Existe outra forma de parada gradual que é o adiamento do primeiro cigarro. Então a cada dia a pessoa adia por 1, 2 horas o horário do primeiro cigarro até que vai chegar o dia que ela não vai fumar nenhum cigarro. Sempre é importante ressaltar, né, que muitas pessoas conseguem parar de fumar de forma abrupta ou gradual sozinhas, sem nenhuma outra estratégia. Porém, muitas vão necessitar de outra estratégia. Então não basta aquela questão da força de vontade que a gente falou no começo. Nós precisamos de outras estratégias, por exemplo, as psicoterápicas e as medicamentosas. Outra coisa que sempre vale a pena falar com o tabagista, independente se vai ser um tratamento psicoterápico, médico ou um apoio social, são os benefícios em parar de fumar, né? Como vocês podem ver aí no slide, existem diversos benefícios e eles começam dentro dos primeiros minutos sem o cigarro. Vamos ver. Então, em 20 minutos, a pressão e a pulsão arterial voltam ao normal. Com 8 horas sem cigarro, as taxas de nicotina e de monóxido de carbono caem pela metade e o oxigênio volta ao normal. Com 12 horas sem o cigarro, o nível de monóxido de carbono em seu sangue normaliza. Entre 12 e 24 horas, seu pulmão já funciona melhor. Com 48 horas, a nicotina é eliminada, melhorando o olfato e o paladar. Em 3 semanas, a respiração fica mais fácil e a circulação sanguínea melhora. De 2 a 12 semanas, a função pulmonar aumenta. De 1 a 9 meses, a tosse, barulhos na respiração, problemas respiratórios diminuem. Em 6 meses, diminuem as infecções respiratórias. Em 1 ano, o risco de morte por doença cardiovascular cai pela metade. Em 5 anos, o risco de derrame é igual a um não fumante. Em 10 anos, o risco de morte por câncer de pulmão cai por volta de 50% e o câncer de boca, garganta, esôfago, bexiga
colo de útero e pâncreas também caem. Em 15 anos, o risco de doenças do coração é o mesmo de que um não fumante. Em 20 anos, o risco de câncer é próximo ao de quem nunca fumou. Vale dizer que todos esses benefícios vão ter impactos muito concretos no cotidiano desse indivíduo. Então, a melhora da circulação, do olfato, do paladar, a questão do oxigênio, tudo isso vai melhorar, por exemplo, as atividades físicas desse indivíduo, a performance dele em coisas cotidianas, como por exemplo, subir escadas, a melhora do olfato e do paladar, a questão da alimentação melhora consideravelmente. Então, tudo isso a gente tem que sempre estar alertando o tabagista, até porque muitas vezes eles não percebem que algumas pioras em sua saúde são decorrentes diretas do tabaco. Então, eles poderem saber que as melhoras vão acontecer logo já nos primeiros minutos é muito importante. O tratamento medicamentoso. Então, eu não sou médica, eu sou psicóloga. O que eu vou falar aqui sobre o tratamento medicamentoso é o que está colocado na literatura e também é o que preconiza o nosso Ministério da Saúde com o tratamento para o tabagismo pelo SUS. Então, o tratamento medicamentoso de primeira escolha são as terapias de reposição de nicotina, que pode ser via o adesivo de nicotina, goma de nicotina ou outros, como por exemplo o spray nasal e outras formas que hoje já estão presentes. Então, o que seria a terapia de reposição de nicotina? Esse adesivo, essa goma, esse spray, enfim, eles vão liberando a nicotina no organismo da pessoa, sem com que ela necessite estar em contato com as outras substâncias do tabaco. E essa terapia de reposição de nicotina, ela vai acontecendo também gradativamente. Então, se começa com uma quantidade e vai se diminuindo essa quantidade. E ele auxilia principalmente na questão da síndrome de abstinência e da fissura, aquela vontade muito intensa de usar. Então, muitos pacientes buscam um médico para iniciar esse tratamento da reposição de nicotina. Outra opção medicamentosa é o uso de antidepressivos, que o paciente pode conversar com o seu médico também, e o uso em geral, o que é colocado aqui para o tratamento pelo SUS, é o uso do cloridrato de bupropiona, que é um antidepressivo aí. Existem outras medicações que também podem ser utilizadas e então sempre se deve ser discutido isso com o médico. Qualquer uso de medicação, mesmo que da reposição de nicotina, deve ser sempre conversada e prescrita por um médico. E também o médico que vai orientar os critérios, se você pode ou se você não pode fazer esse tratamento medicamentoso, a posologia, as orientações, as contraindicações, os efeitos colaterais. E também é o médico que vai avaliar se você não precisa de medicação para alguma outra coisa, seja para uma doença clínica decorrente do tabaco ou por algum transtorno mental associado a esse tabagismo. Então é essencial a consulta ao médico. E existem outras práticas, além das psicoterápicas e as médicas, do tratamento do tabagismo. Uma delas é a intervenção nutrológica, né? Então, melhorar a alimentação vai ajudar no tratamento do tabagismo. Existem alguns alimentos chaves que auxiliam nesse momento. Outra questão é o apoio de família e amigos, que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente e que é extremamente importante e, de fato, melhora a probabilidade dessa pessoa parar, de fato, de usar. E outra a coisa que sempre auxilia no tratamento do tabagismo é a atividade física. Na verdade, o que a gente pode observar é que a atividade física ela melhora qualquer questão ligada a qualquer dependência, né? Uma pergunta também que muitas vezes as pessoas fazem é se parar de fumar realmente engorda. E na verdade, o que os estudos vêm mostrando é que sim, há um aumento de peso entre aquelas pessoas que param de fumar. O cigarro em si, ele é um inibidor do apetite, né? Isso já tem uma grande influência de que quando a pessoa para de fumar e tem a síndrome de abstinência, há o aumento desse apetite e a pessoa passa a comer mais. Também tem outros fatores, por exemplo, a melhora do olfato, a melhora do paladar, que também vai influenciar para que a pessoa se alimente mais, né? E em média as pessoas engordam de 4 a 5 quilos com a parada de fumar, né? Dentro de um ano. Porém, o que os estudos vêm mostrando? É melhor parar de fumar e engordar do que não parar de fumar. Os prejuízos decorrentes do tabaco são muito piores do que os prejuízos decorrentes do ganho desse peso, né? E além do mais, esse ganho de peso pode ser revertido. Pode desde
eles podem não ser ganhados com a revisão da alimentação, com a prática de exercícios físicos, como podem, se forem ganhos, com a prática de alimentação e exercícios físicos posteriormente. O que alguns especialistas falam é que muitas vezes não vale a pena você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, né? Você parar de fumar e tentar emagrecer tudo ao mesmo tempo. Às vezes você precisa de um tempo para isso, né? A grande questão é que vale a pena parar de fumar e que esse peso ganho pode ser perdido posteriormente. E o fumante passivo, que a gente falou em diversos momentos aqui na aula? O fumante passivo é aquela pessoa que aspira a fumaça do cigarro mesmo não sendo um fumante, né? São as pessoas que são expostas à fumaça do cigarro. Essa pessoa exposta à fumaça do cigarro, ela pode ter as mesmas consequências à saúde que o tabagista, né? Infelizmente, a fumaça que sai do cigarro e que o fumante passivo aspira, ela é tóxica, ela também traz agentes cancerígenos e traz os mesmos problemas do que quem está aspirando essa fumaça pelo filtro, né? Então, crianças são expostas e muitas vezes aumentam problemas respiratórios, inflamações e podem até já ir criando problemas de saúde mais graves, como uma bronquite crônica. Bebês também são expostos e também podem desenvolver diversos problemas de saúde. E mesmo adultos também podem ser expostos. É muito frequente esse problema em pessoas que têm cônjuge tabagista, né? E hoje em dia muito se tem discutido a questão do fumo de terceira mão. O que seria o fumo de terceira mão? O que os estudiosos verificaram é que mesmo que uma pessoa fume num ambiente e saia desse ambiente, horas depois as partículas do tabaco continuam naquele ambiente, mesmo que não tenha mais ninguém fumando ali dentro. E pior, essas partículas também andam com a pessoa que fumou. Então, por mais que ninguém tenha fumado no ambiente, mas um tabagista vai a esse ambiente, ele está trazendo essas partículas junto com ele e ele está contaminando o ambiente. Então, muitas vezes, na casa de tabagistas, a mesa, a superfície do chão, os móveis, eles estão recheados dessa partícula, tapetes. E quem que fica mais exposto a isso tudo? Principalmente as crianças, os bebês que estão em contato com o chão, que não lavam tanto as mãos e colocam na boca. Mas também adultos, no convívio com o tabagista dentro de casa, mesmo que ele não fume dentro de casa, vai estar expostos a esse fumo de terceira mão, que também traz consequências, inclusive o câncer. E os filhos dos tabagistas, né? Então a gente tem falado bastante do tabagista passivo, das consequências do tabaco. Os filhos dos tabagistas sofrem dessas consequências do tabaco, eles são fumantes passivos. E tem mais, os filhos dos tabagistas eles estão aprendendo que fumar é permitido. Então, se uma pessoa que ele gosta tanto, que são os seus pais, fumam, isso já é menos percebido como grave, como ruim, como proibido e facilita com que essa pessoa no futuro venha a consumir o tabaco. O que estudos mostram é que filhos de tabagistas têm maior probabilidade de vir a fumar após os 18 anos. Né? Então, não só recebem esse exemplo dos pais, como também eles têm mais disponível o tabaco em casa. Então, em casa de tabagista, tem cigarro espalhado pela casa, tem cinzeiros espalhados pela casa. E muitas vezes as crianças, por curiosidade, têm acesso a esses cigarros e acabam por brincar ou até experimentar esse cigarro. Né? Então, é muito grave, a gente tem que pensar nisso e essa é uma questão a ser discutida com o tabagista também. E como que é a questão do tabagismo entre os adolescentes? O que os especialistas vêm mostrando que é importante a gente aumentar os fatores de proteção que vão diminuir as chances desse adolescente vir a fumar no futuro, por exemplo, ambientes livres de tabaco, relacionamentos saudáveis, um bom diálogo com os pais, informação e diminuir aqueles fatores de risco que vão aumentar as chances dele fumar no futuro, por exemplo, a exposição desse jovem ao tabaco, relações não saudáveis, conflitos, dificuldades de lidar com frustrações, enfim, tudo aquilo que aumenta as chances do adolescente procurar o cigarro, né?
Existem abordagens mais efetivas também com o adolescente, né? Muitas vezes a gente quer repreender ou então a gente quer fazer uma prevenção via medo, né? Aquela prevenção da gente aterrorizar o adolescente para ele não vir buscar o cigarro. Isso tudo é muito falho, né? Então, o adolescente ele vai saber, ele vai perceber em algum momento que o cigarro não mata no primeiro cigarro, né? Que muitas pessoas fumam e que isso demora para trazer consequências, enfim. Então é muito importante a gente manter um diálogo muito aberto com esse adolescente e sempre em locais apropriados, em momentos apropriados. Então, no momento que o adolescente está vendo o programa favorito na televisão, não é o momento de se falar sobre o cigarro, né? E muitas vezes a gente quer repreender porque ele está andando com alguém que fuma, e às vezes é isso que vai criar uma barreira com esse jovem. Muitas vezes é importante a gente convidar, no caso dos pais, convidar esse adolescente amigo do seu filho que fuma para ir em casa, para conhecer, para entender como que é essa relação, porque não é porque o colega fuma que ele vai fumar. O que a gente precisa é aumentar as chances de que ele não venha a fumar, né? Então, essa aproximação, essa noção maior do que o filho faz, com quem ele está, é importante, mas sem a questão da punição, do moralismo, do julgamento. Então, são abordagens mais eficazes, aquelas que ampliam e aproximam o diálogo. O tratamento da mulher tabagista, né? Porque às vezes a gente tem que pensar na questão de gênero, né? Então, por exemplo, a questão da mulher tem a ver muito no tratamento do tabagismo com o ser mãe. Então, muitas vezes a mulher nunca pensou em parar de fumar, mas ao se descobrir gestante, decide por parar de fumar, ou então durante a amamentação. Então, muitas vezes os especialistas, os médicos, os profissionais da saúde devem estar ligados para orientar e estimular que a mulher pare de fumar durante a gestação e a amamentação, trazendo informações e aplicando técnicas, por exemplo, a entrevista motivacional. Também tem a questão do preconceito, né? Então, muitas vezes as mulheres demoram para revelar para sua família ou para em alguns contextos sociais que fuma, por causa do preconceito da mulher fumar, que hoje está muito menor, é lógico, mas ainda é presente. E aí essa demora por revelar que fuma, isso demora mais ainda para que ela chegue num tratamento. Também tem doenças muito associadas à mulher, né? Então, por exemplo, o tabagismo pode causar menopausa precoce, osteoporose, câncer de mama, infertilidade. Então isso tem que estar sempre sendo discutido com a mulher. Também tem a questão do uso do tabaco junto com anticoncepcionais, que também aumenta a probabilidade, por exemplo, do AVC, da trombose, do aneurisma cerebral e também do envelhecimento precoce. Então isso tem que estar muito claro para a mulher tabagista que usa o anticoncepcional. Também tem alguns fatores que a gente pode trazer para estimular o tratamento da mulher tabagista, como a questão da imagem, da estética. Eu sei que muitas vezes isso parece uma coisa, só porque é mulher a gente vai trabalhar a questão da estética. Mas enfim, na nossa cultura essa questão da imagem e da estética também está ficando muito importante para o homem, mas ainda trabalhar isso com a mulher é muito importante também. A questão da união com homens tabagistas, algumas pesquisas vêm mostrando como algumas mulheres passam a fumar ao entrar numa união, num relacionamento afetivo com um tabagista. Então sempre trabalhar para que essa mulher, se ainda não fuma, na relação com o tabagista, para que ela não venha a fumar. E se ela tem um cônjuge tabagista e ela também é tabagista, como ela pode pensar numa forma de parar de fumar, mesmo que esse companheiro não decida por parar de fumar. E também temos que estar muito atentos e estar sempre refletindo criticamente nas questões de marketing direcionadas à mulher. Então, muitas propagandas hoje do cigarro estão direcionadas ao público feminino. Então, por exemplo, caixas de cigarro cor-de-rosa, ou então banners do cigarro com mulheres. Então, isso tudo tem que ser refletido criticamente. E o que a família pode fazer? A família ela tem que pensar nessa questão de que ela tem que colocar um limite para esse tabagista, né? Ela pode colocar limites como, por exemplo, não fumar dentro de casa. Ok, tem a questão do fumo de terceira mão, que esse tabagista vai levar para casa independente de não fumar lá as partículas, mas já é menos pior do que ele fumar naquele ambiente, está trazendo outros tipos de consequências sociais para aquele ambiente. Mas também
apesar de colocar limites e demonstrar a insatisfação com o fato do familiar estar fumando, ela também deve se colocar como uma forma de apoio, deve se colocar numa posição de ajudar esse tabagista a parar de fumar. Então, por exemplo, é um desafio para a família vivenciar com esse tabagista o momento da síndrome de abstinência. É desagradável o tabagista no momento da síndrome de abstinência, que ele vai estar irritado, vai estar ansioso, vai estar impaciente. E muitas vezes, se a família não colaborar nesse momento, pode ser muito prejudicial, pode ser um fator de risco para esse tabagista voltar a fumar. Então, é claro que a família não tem que aceitar tudo, claro, né? Mas em compreender que esse momento para o tabagista está sendo difícil é muito importante e demonstra um grande apoio a essa família demonstrar essa compreensão. Né? Então é importante a família elogiar as pequenas conquistas, elogiar que essa pessoa está pensando em parar de fumar, elogiar quando ela consegue parar de fumar. Todo mundo gosta de ser elogiado, é um reforço muito bom. Né? Quais serviços podem ajudar uma pessoa a parar de fumar? Aqui no Brasil, então, o SUS conta com o tratamento do tabagismo gratuitamente, né? A portaria de número 442, de 13 de agosto de 2004. Né? Então, o SUS, na atenção básica de média e alta complexidade, promove o tratamento do tabagismo. Né? A abordagem que se usa é a terapia cognitivo-comportamental somada a material de apoio e tratamento medicamentoso, se necessário. Né? E também promove a disponibilização gratuita de medicamentos. Né? Então, você pode procurar essa ajuda, por exemplo, no postinho de saúde, nas UBSs, né? Também nos CAPs de álcool e drogas, nos ambulatórios médicos de especialidades. E também existem recursos que não são do SUS, né? Por exemplo, clínicas particulares, consultórios, né? ONGs que se propõem a realizar o tratamento do tabagismo e grupos de mútua ajuda. Aqui no Brasil nós temos os tabagistas anônimos, né? Que podem auxiliar e muito numa mudança de hábitos, uma mudança de comportamentos e de vida. Bom, para concluir a nossa aula, né? Então, apesar de muitas medidas já serem adotadas pelo Brasil, de muitos já termos progredido, ainda não é suficiente, ainda precisamos desenvolver novas tecnologias, novas formas de auxiliar o tabagista a parar de fumar de uma forma mais confortável. Independente disso, para aqueles que querem parar de fumar, já existe um tratamento bem estabelecido, o recurso da terapia cognitivo-comportamental, somado à informação, ao apoio social, à alimentação, aos exercícios físicos e também a abordagem medicamentosa, se necessária, é algo que está estabelecido como algo efetivo. Então, queria agradecer vocês por terem participado dessa aula. Qualquer dúvida, vocês podem acessar o fórum de dúvidas. Muito obrigada!